De quórum, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2018. Solicito a assessoria de comunicação na pessoa da senhorita Giana Pontalti para que proceda a leitura das correspondências que se encontram nos anais da casa. Correspondência recebida do diretor-geral do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, senhor Gilberto Luiz Pucci, aos vereadores. Prezados senhores, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste convidar os senhores e os demais representantes da Casa a prestigiar a abertura da primeira semana acadêmica do Instituto Federal Campus Vacaria, que contemplará também a segunda semana acadêmica de Ciências Biológicas e o terceiro simpósio de Logística, a ser realizado no dia 24 de setembro, às 19h30 na Casa do Povo. Na ocasião, o professor Dr. Paulo Evaldo abordará em palestra o tema Potencializando o Aprender, possibilidades a partir da disciplina intelectual. Ao promover atividades como esta, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Vacaria, busca o fortalecimento dos arranjos sociais e culturais das localidades onde está inserido. Desta forma, sua presença, bem como a dos demais vereadores, é muito importante para fortalecer o evento. A semana acadêmica acontecerá de 24 a 28 de setembro. A programação abrange palestras e minicursos que visam a promoção do aprendizado do estudante acerca de temas atuais e assuntos relevantes em diversas áreas do conhecimento. Além disso, trata-se de uma oportunidade para que o público interessado estabeleça uma rede de contatos com diversos profissionais, pesquisadores e empreendedores das mais diversas áreas. A programação segue em anexo. Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos mais uma vez a atenção e colocamos-nos à disposição. Correspondências expedidas. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário dos projetos de números 133 e 141 de 2018 de origem da administração municipal. Ofício aos familiares de Paulo Orcio de Camargo, Paulinho, manifestando o profundo pesar do Poder Legislativo pelo seu falecimento. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário do projeto de lei legislativo número 20 de 2018, de autoria do vereador Fernando Lucena Maciel, do PDT. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo o pedido de providências formulado pelo vereador Diomir Saraiva, do PT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob os números 280, 281 e 282 de 2018. Assuntos: que seja feita a britagem e manutenção da estrada Capão da Herança, trechos onde a via encontra-se em má condições de trafegabilidade. Que seja refeito o calçamento e retirado os entulhos da praça do bairro Jardim América. Que seja feita a pintura e a manutenção da escola localizada no Capão da Herança. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo pedido de providência formulado pela vereadora Rita Zamboni, do PSB, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 283 de 2018. Assunto: que seja recolocado o calçamento na rua Júlio de Castilhos, ao lado do número 176, no centro. Foram essas as correspondências recebidas e expedidas. Muito obrigado, Giana. Os colegas vereadores, como vocês podem ver, hoje nós tivemos dois jovens nos acompanhando durante todo o decorrer do dia, desde o Café Campeiro, de manhã no CTG. Um deles é a Karina. Karina é estudante do Colégio Bernardina Padilha, e tivemos também o Alifer, que foi um dos escolhidos através do projeto Ubuntu, a qual teve algumas fotos, foram expostas na Câmara. Então, são a Karina com 15 anos e o Alifer com 16 nos acompanharam o dia todo para ver o trâmite e, assim, de nós destacarmos a importância de retomar a credibilidade da política e incentivar os jovens a serem líderes e, quem sabe, vereadores futuramente. Liderança do governo, vereador. Só para ressaltar, nós escolhemos o dia de hoje porque seria um dia bastante polêmico, teria uma pauta bem ampla e bem discutida, porém, infelizmente, esta pauta foi retirada, que era a votação do Código Tributário, né? Então, hoje a sessão até ela está com apenas 2 projetos na pauta devido ao teor de seriedade e pressão que teria esse projeto aí por parte do Executivo, mas infelizmente o Executivo resolveu tirar o projeto, então a Karina vai pegar uma sessão bem tranquila, bem light hoje.
Liderança do governo, vereador Moacir Bossardi. Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Só quero dar as boas-vindas à Karina, que se sinta em casa. É Karina, né? Karina. Que se sinta em casa, seja bem-vinda e que tu aproveite essa sessão aí, que você veja como se funciona uma Câmara de Vereadores para um futuro mais próximo, que de repente você estar aqui dentro também. E no mais, quero desejar uma semana de saúde e paz a todos meus colegas e que Deus proteja a todos. Obrigado, senhor presidente. Liderança da oposição, vereador Oswaldo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, os caros colegas. Também quero cumprimentar a Karina, seja bem-vinda à casa. E a gente espera que momentos como esse também fortaleçam a vontade de participar da nossa juventude, que por várias questões das mais diversas, tem se afastado da política e dos ambientes de participação. Eu vim do movimento estudantil, não participei do movimento estudantil depois de eleito, vim do movimento estudantil, fui presidente de Grêmio Estudantil, fui presidente de Diretório Regional de Estudantes, de Diretório Acadêmico, e durante esses últimos anos todos eu percebi, Douglas, uma situação de que dentro das universidades e dentro das escolas, nesses ambientes a juventude já não participa mais. Não seja por falta de incentivo, porque as próprias escolas incentivam os seus estudantes a participarem, a se envolverem, a se engajarem com as causas estudantis. Mas é talvez porque a nossa juventude hoje tenha outras opções, enfim, que talvez não incentivem a participar do movimento estudantil, que é muito importante, o movimento estudantil que foi um celeiro de grandes lideranças do nosso país, tanto de direita quanto de esquerda. Nós podemos aqui citar, por exemplo, o José Serra, que foi ministro, foi candidato à presidência, que foi presidente da UNE durante a ditadura militar, um homem que é ligado à direita. À esquerda, existem outros nomes que também foram. O próprio candidato Fernando Haddad, agora, por exemplo, foi uma pessoa que participou do movimento estudantil. O candidato Ciro Gomes foi uma pessoa que participou do movimento estudantil. O Geraldo Alckmin foi uma pessoa que participou do movimento estudantil. Então, é um celeiro de liderança que deve ser valorizado e respeitado. Muito embora, nos últimos anos, e igualmente corrobore para afastar a juventude desses movimentos, e vivi isso, principalmente no movimento estudantil universitário, que várias dessas entidades são utilizadas e aparelhadas por partidos políticos, não para fazer a defesa de políticas públicas ou de avanços para a juventude, mas para fazer o debate de causas partidárias. E isso, por óbvio, acabou afastando os jovens desse meio, porque ao invés de ser um movimento estudantil, por várias vezes acabou se tornando um movimento de ordem partidária. A juventude tem que participar dos partidos políticos, mas por uma vontade própria. Não pode se ter, dentro das instituições, formação ou meios de angariação de jovens. Também, Karina, quando coordenador de juventude, fui eu que refundei a União Vacariense de Estudantes. E isso é uma questão que muito me orgulha. A UVES, que já teve nos seus quadros, e antigamente era muito mais forte do que é hoje, mas o Jarbas Lima, por exemplo, que foi um deputado federal aqui de Vacaria, na época que Vacaria conseguia eleger um deputado federal, houve esse tempo, o Jarbas Lima foi presidente da UVES. Nós tivemos várias pessoas de muita notoriedade no Estado, na política estadual, que vieram do movimento estudantil de Vacaria. E espero que a gente possa, quem sabe um dia, retomar isso, retomar na juventude, retomar nos estudantes essa vontade de participar, porque a política hoje ela está de mal a pior, ela é a vaca que está indo para o brejo, faz muitos anos que está indo para o brejo. Quando a gente pensa que o brejo chegou no fim, parece que ele está no começo de novo, e a gente só vai começar a reverter essa situação quando novas pessoas e novas ideias e novos comportamentos entrarem para a política. E aí entra uma outra questão muito grande que a gente percebe nas eleições, percebemos nas eleições municipais, e nessas eleições gerais que nós teremos agora em outubro, igualmente se repete esse fato, de que a renovação não está em mudar as pessoas. A renovação ela não está atrelada necessariamente a ser uma pessoa jovem. A renovação ela está atrelada à mudança de posturas com que se faz política. E muitas pessoas se elegem com o discurso da renovação e, por fim, acabam praticando as mesmas posturas de sempre. E isso é uma questão que, obviamente, a gente tem que participar da política para tentar mudar isso dentro, obviamente, das nossas convicções, das nossas filosofias de vida e das nossas filosofias políticas. Mas é muito importante que a gente tenha essa participação. Vacaria é uma cidade que tem pautas estudantis muito importantes. Nós mandamos 300 vacarianos todos os dias a Lages, numa rotina desgastante, perigosa, para estudarem, porque nós não temos opções de cursos no nosso município. Eu criei aqui na casa, e vamos lançar em breve também, a frente parlamentar que vai se dedicar a discutir essas questões.
além das próprias questões dos universitários de Lages, por exemplo, que são humilhados há muitos e muitos anos com esta situação de ter que se deslocar daqui para uma outra cidade todos os dias, porque Vacaria é uma cidade que há mais de 150 anos anda em círculos e achando que oferecendo as mesmas oportunidades de sempre, vai manter os seus jovens aqui. Então nós temos que ser uma cidade que para de exportar pessoas e maçã. Nós temos que manter a nossa juventude e as habilidades da nossa juventude na nossa cidade para que a gente possa evoluir. Não adianta a gente ter um jovem vacariano que vai para Porto Alegre, se torna um excelente engenheiro, um excelente médico e depois não retorna mais à nossa cidade. E isso é muito importante, reitero, para finalizar, que os jovens participem da política, porque só com cabeças novas, ideias novas e essa vontade de mudar que a gente consegue alguma evolução. Liderança do PSB, vereadora Rita. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, quero dar as boas-vindas à Carena, essa casa, que essa casa é do povo, e dar os pesares à família do Paulinho, que sempre estava conosco aqui, ele já fazia parte da família da Câmara, que lamentavelmente teve, quando descobriu que estava doente, em um mês se foi o nosso amigo. E lembrar, então, que já está aberta a licitação para as castrações da minha emenda impositiva dos R$60 mil. Isso é um pontapé inicial, não é um divisor de águas na questão dos animais na cidade de Vacaria. Sabemos que esse 60 mil ele vai descobrir só a pontinha do iceberg, mas, como promessa do prefeito Amadeu em campanha, e como também era uma luta minha, então vai acontecer então as primeiras castrações, agora já está em fase de licitação e já tem algumas clínicas providenciando a papelada. E lembrando que as pessoas, para se beneficiarem dessa castração gratuita, elas têm que estar inscritas no programa do Bolsa Família. E que tenhamos uma boa semana, sem mais, obrigada. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e demais pessoas que estão nos assistindo. Também gostaria de dar boas-vindas à Carena e dizer que é importante os jovens têm que vir até a Câmara para ver como é que funciona o Legislativo. É importante que eles venham e vejam o funcionamento. E desejar uma boa semana a todos. É isso, obrigada. Liderança do PT, vereador Douglas. Boa tarde, presidente e demais colegas, quem nos acompanha pela TV Câmara, também os presentes no plenário, assistência. Presidente, antes de também cumprimentando a Carena pelo fato de estar presente na Câmara, acompanhando os trabalhos de Vossa Excelência. E não sei se é um fato que ocorre somente em nosso gabinete, mas acredito eu, pelo trabalho dos demais colegas, a gente vê muitas postagens, muitos vídeos aí dos colegas caminhando bairros adentro aí de Vacaria, e pessoalmente irei verificar quais os critérios que a assistência social do município de Vacaria está utilizando na distribuição de cestas básicas, quais os critérios que vêm sendo utilizados para que se cancele algumas bolsas famílias, porque realmente, sabe, quem conhece o trabalho que a gente faz, nosso gabinete faz, a gente tem esse trabalho de andar pelos bairros sem essa... a gente não trabalha muito com redes sociais, porém o trabalho a gente anda de cabeça erguida e sabe o que faz, mas a gente tem visto ultimamente situações lamentáveis em nosso município, situações onde famílias que realmente precisam, porque você vê lá criança sem ter o que colocar na mesa. Aí algumas mães nos relataram que um dos critérios que a assistência social exige, lógico que foi o que nos passaram, mas irei realmente verificar se a questão é essa, que um dos critérios da assistência social é a família ter mais de um filho. Então, se já está difícil manter um, tem que fazer outro, colega seu Maria, para que possa ser auxiliada. Então, realmente é complicado. Então, mas como também a gente escuta a população, e é importante, antes de tirarmos as conclusões, procurar saber como as coisas vêm acontecendo, mas acredito eu que os colegas que andam nos bairros aí devem verificar essas situações com certa recorrência, porque não é uma nem duas famílias que a gente visita já sem condições alguma, presidente, sem condições alguma mesmo.
A gente sabe que o trabalho também está complicado, famílias que realmente têm o interesse e passam por uma situação difícil. Hoje mesmo uma situação de uma que tinha Bolsa Família, sua Bolsa Família foi cancelada, está lá ela, o marido desempregado, filho pequeno, e aí um dos motivos, segundo ela, foi esse. Então estaremos verificando, peço também para os demais colegas aí que têm essa disponibilidade, que ajudem nos acompanhar como vem sendo feito a distribuição desses mantimentos, a distribuição desses valores através da assistência social do nosso município. Liderança do PTB, vereador Marcos. O senhor quer usar, vereador Papato? Eu abro mão, Vossa Excelência. Liderança do PDT, vereador Fernando. Senhor presidente, senhora presidente, por um dia, Carena, seja bem-vinda. Obrigado por presidir também essa sessão. Carena é amiga nossa, moradora ali dos bairros Municipal, Coab, filha da Patrícia. A gente conhece ela desde pequeno, tanto é que não conheci ela assim logo que a vi no gabinete. Seja bem-vindo. E como os demais colegas falaram, como é importante a inserção de vocês jovens dentro da política, para que ali na frente, Carena, e isso você vai levar como evidência aos teus colegas, vocês terem a percepção de vocês da política, e não, como diz um ditado, comer na mão dos outros, não votar em quem os outros queiram que vocês votem, e ter a opinião de vocês, é muito importante. Motivo você a continuar estudando, parabéns, você está numa excelente escola, no Bernardina, de uma comunidade muito legal, que eu me identifico muito lá com o pessoal do Projeto Renascer, o pessoal da BET, o pessoal de toda aquela região aqui, eu e outros vereadores também. E é muito legal ver uma carinha nova assim, e de uma menina tão simpática e tão legal que nem você está no nosso meio aqui. Senhor presidente, quero também refazer o pedido que fiz ontem ao Executivo, que é o pronto atendimento à estrada ali das Pedras Brancas. Antigo pedágio que vai para Caxias, uns metros antes, à esquerda ali, onde tem uma comunidade não muito grande, mas que sai um fluxo considerável de pequenos frutos, e principalmente porque tem pessoas que trafegam por ali. Então, essa falta de respeito com certas localidades nos entristece, porque não é só na estrada assim que aparece mais, que mais gente trafega, que vai para a Fazenda da Estrela, que vai para o refugiado. Não é só essas que precisam, essas também precisam. Mas essas outras estão esquecidas. Tinha um revezamento na antiga administração de 6 meses, dito pelos moradores de várias e várias localidades. Ali, o relato dos moradores, e aqui está o abaixo-assinado deles, o original, que desde que estamos aí com essa administração, não foi feito um serviço. E eles pedem um alargamento dessa estrada, porque também mandam fotos aqui de acidente que já ocorreu. Então, fica o pedido da equipe, ou melhor, da família, do Jurandir e de todos os moradores daquela região, que seja feito pronto atendimento lá das Pedras Brancas, da estrada. A única coisa que o pessoal do interior precisa é estrada, então que seja atendido. E também, na rua Tamandaré, esquina com a Maria Ampere, o pessoal ali daquela região está pedindo para que seja retirado um lixo orgânico que está ali. O que a gente vem pedir aqui, Carena, a função dos vereadores é representar a comunidade lá fora. Nós não viemos aqui fazer um pedido nosso, particular, do Fernandinho, do Leão, do Marcos Lima, do Andrezinho. Não, a gente sai na rua, a gente representa as pessoas e quando vem para cá, usa esse microfone, mesmo que não tenha ninguém assistindo, mas fica gravado a solicitação da comunidade. Claro que ela seria bem mais forte, Carena, se isso aqui tivesse lotado, né? O Poder Executivo, lá em cima,
e iria dar uma ênfase melhor no que é discutido aqui, se a população estivesse aqui e fizesse valer a sua força. Mas, enquanto isso, você leve para a tua comunidade que os vereadores estão, sim, imbuídos em representar as pessoas. Isso é muito importante. Mais uma vez, seja bem-vinda e uma boa tarde a todos. Liderança do MDB, vereador André Rokoski. Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde aos colegas vereadores e a todas as pessoas que nos acompanham. Também gostaria de saudar a nossa presidente hoje, então, Maurão. Gostaria de parabenizá-lo também por essa iniciativa, com certeza achamos muito importante também para começarmos, né, dentro do nível estudantil, também estarmos apoiando, né, para que as pessoas, as jovens, adolescentes estejam também inseridos no meio político. E, Karina, gostaria já de dizer que o meio político hoje que se encontra, né, Maurão, realmente envergonha o nosso país. A gente assiste todos os dias corrupção, troca de cargo para cá, para lá, para, de repente, se conseguir votos. Não, nós temos que fazer uma política com ética, com decência, com moral, para nós, aí sim, nós trazermos, né, um futuro melhor para nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. Então, realmente, Karen, vai aprender muito aqui com o colega Maurão, para nós mudarmos juntos nessa nossa política, para que no futuro nós tenhamos, sim, um país melhor. Então, parabenizo e seja muito bem-vinda. Aqui a casa realmente é do povo e vocês também têm que estar presentes para representar principalmente a classe estudantil. Então, fica aqui meu abraço. Mas eu gostaria também de chamar a atenção dos nossos colegas pela retirada do Código Tributário que hoje nós votaríamos. Realmente não se deu para entender realmente o porquê que foi tirado o Código Tributário. Uma vez que nós discutimos, fizemos audiência pública e o código não veio para votação hoje. Dá uma dor de barriga num, dá um não sei o que no outro, e as coisas estão sendo tocadas dessa forma. Realmente envergonha. Envergonha o nosso município esse tipo de situação. O Código Tributário ano passado foi retirado, esse ano era para ser votado hoje, foi retirado novamente, com a justificativa de que seriam mudadas algumas questões. E eu acho que não é por aí, nós temos que tratar com muita seriedade, principalmente com as pessoas que nos colocaram nesse cargo. Então, realmente, por questões que nós até agora não entendemos, hoje nós não estamos votando o Código Tributário. Como eu falei, se nós assumirmos, colega Maurão, um compromisso com a nossa população, nós temos que honrar aquele compromisso. Se nós optarmos por votar a favor, nós votaremos, e optar por votar contra, votaremos contra. Mas agora, colega Marcos, se dá uma dor de barriga em mim, vamos retirar o código da pauta? Eu acho que isso é uma vergonha, e isso precisa ser dito. Eu acho que até agora não foi dito, colega Seu Mari. E nós precisamos saber, mas infelizmente é triste realmente. É triste que a gente vê no nosso município. Trabalhei muito para me eleger e tenho certeza que desses tantos votos que eu fiz, muitos deles foram para o atual prefeito, e entristece realmente esse tipo de negociação que é feita aqui na nossa cidade, que ainda é feita. Então, é a velha política que nós temos que acabar, temos que mudar, porque não podemos mais aceitar esse tipo de situação. Não podemos ouvir na rádio que foram feitas propostas oferecendo cargos em troca de votos. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que o povo de Vacaria está cansado de ouvir esse tipo de situação. Mas é uma barbaridade, olha, eu não tenho nem palavra porque eu fico indignado, porque eu me elegi com um ideal, colega Maurão. Um ideal de realmente acabar com esse tipo de politicagem. E a gente vê acontecer debaixo dos nossos olhos. Debaixo dos nossos olhos, colega Adilmir. E isso nos entristece muito.
mas também nos dá força para nós combatermos esse tipo de situação, para que lá na frente não aconteça novamente. E é por isso que se Deus nos deu essa missão de estarmos aqui, vamos honrar o nosso nome, honrar as pessoas que acreditaram em nós, e acabar com esse tipo de situação, esse tipo de negociação. Precisamos moralizar esse nosso país, mas temos que começar aqui pelo nosso município. E, sinceramente, colega Maurel, a gente não vê acontecer aquilo que é esperado pela nossa população, aquilo que a população confiou em cada um de nós que está aqui e que está no Executivo. Portanto, peço aos colegas que cada um reflita nos seus atos para que, no futuro, nós tenhamos uma política com decência aqui no nosso município. Muito obrigado. Já que o senhor citou, vereador André, sobre o Código Tributário, agora eu lhes pergunto, e o tal apontamento do Tribunal de Contas do Estado, que tanto falavam e não chegou até a nossa mesa, será que o Tribunal de Contas resolveu, se arrependeu de apontar a Prefeitura? Eles, não, fica por isso mesmo, vota depois quando vocês tiverem os votos suficientes, aí não é obrigatório votar agora. E a Folha, a arrecadação, que aumentou 5.900.000 no primeiro semestre também, e eles estavam em estado de calamidade pública, era tanto prejuízo, e demitindo gente, e eu vou me demitir também em função do bem maior. Todo aquele blá blá blá, aquele desespero, agora passou. Eu digo para vocês o seguinte, esse Código Tributário ele vai ter que ser muito bem reformulado, que se a desculpa era alguma alteração nesse código, vai ter que vir muito bem alterado, porque senão ele não vai ser votado esse ano. Salvo se ação judicial, como foi feito com mandado de segurança, o que eu achei errado também, porque os 3 poderes são independentes, então o judiciário não pode ter influência no legislativo. Então já fica a dica aqui. Esse ano não será votado o Código Tributário. Vereador Marcelo, pela liderança do Partido Progressista, Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à nossa presidente Carena. Boa tarde aos colegas, às pessoas que estão nos acompanhando de casa, as pessoas que estão aqui nesta casa. Senhor presidente, nós temos algumas, digamos assim, algumas ações ou melhor, denúncias que foram feitas pelo Fantástico no domingo, mais uma vez demonstrando quanto o povo brasileiro, infelizmente, uma parte dele, tem que deixar bem claro que não é todo mundo também, gosta de se aproveitar de benefícios que deveria ser para a grande população. O exemplo, agora por último, é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que ele é uma espécie de assistência social equivalente a um salário mínimo que o INSS proporciona a idosos com 65 anos ou mais, pessoas com deficiências e incapacidade para o trabalho. Mas até aí tudo bem. O mais grave e o problema é que pessoas de uma classe, não é classe média, é classe altíssima, está se beneficiando de um recurso que é para a população carente. Mais precisamente, são mais de 1.000 privilegiados, moradores de endereços de luxo, incluindo aqui no Rio Grande do Sul, o que foi citado na reportagem, pessoas de Gramado, com mansões fora do país, litoral nobre da Bahia, Rio de Janeiro. Isso representa em torno de 5 bilhões somente em 2017. Isso mesmo, 5 bilhões. Dinheiro que deveria beneficiar a população realmente que precisa, dinheiro que deveria beneficiar a população mais carente do nosso Brasil, que está indo para as mãos de quem não precisa. Então, aqui é mais uma evidência de uma forma de corrupção feita
pelo povo. Porque essas pessoas que têm dinheiro também são o povo. Também são brasileiros. E também estão na vala da corrupção. E aí algumas pessoas que foram entrevistadas achavam que mereciam. Se o dinheiro está lá, tem que pegar. Se não, vai para Brasília, para a mão de outros corruptos. Mas então, se tem algo errado, eu tenho que fazer algo errado para compensar? Não, tem que melhorar e muito o nosso Brasil. Começando pelas cabeças das pessoas. Porque... E não é pessoa sem cultura. Não é o povo que não teve o privilégio de estudar. Não é o povo que mora no bairro, que mora na favela, que mora desassistido. É o povo que mora nos melhores endereços, nas melhores mansões, que não precisa e não passa e nunca passou necessidades, que é o mais grave. Então, aqui fica, mais uma vez, uma reflexão para todos. E para ti, Karena, que está acompanhando a sessão, uma sessão, como disseram os colegas, um pouco mais calma hoje, porque devido à retirada do Código Tributário tem menos pauta, mas é bom para tu sintonizar um pouquinho de como funciona a política, como funcionam os bastidores de uma Câmara de Vereadores, que é o local que tu está presente hoje, mas também para escutar essas indignações que causa revolta, isso sim causa revolta no povo brasileiro, no povo sofrido, no povo que levanta 5, 4 horas da manhã nas grandes capitais para começar a trabalhar 7h30, 8 horas da manhã, para poder se deslocar, muitas vezes pegando 3, 4 conduções para o trabalho. E aí, aquelas pessoas que são abastadas, que têm dinheiro, têm suas mansões, seus carros, usam o dinheiro que é do povo. Realmente tem que mudar muita coisa. Vereador Osvaldo, as explicações pessoais. Colaborando com as palavras do colega Marcelo, algumas dessas fraudes, não sei se precisamente essa que o vereador citou, mas algumas situações dessas acontecem inclusive em Vacaria, de pessoas de nível médio ou alto, que recebem, pasmem os senhores, o Bolsa Família. Então aí que acontecem algumas situações que a gente vê. E agora a gente está em campanha eleitoral. Todo mundo contra a corrupção. Isso é muito bonito e que bom no discurso. Mas eu reitero aqui algo que tem me tirado muito, assim, olha, até aquele brilho que tu tinha da política, de tu participar da política, de tu acreditar que era uma defesa de ideia, que a qualidade de um político se media pelos seus debates, pelos seus projetos, pelas suas ações. Tudo isso é falácia. A qualidade de um político se mede por boa parte da população, não é pequena parte, não. Entendo a cautela que o vereador teve, mas boa parte da população por aquilo que o político consegue arranjar para mim. É isso, a qualidade do político se dá hoje por isso aí. O que conseguiu a tombeira da terra, a tombeira da brita, o que conseguiu isso, que conseguiu aquilo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, que mais? Na campanha política, e reitero isso porque é uma situação que eu vivi, que todos os colegas viveram, que todos os que concorreram viveram, não raras às vezes, diria eu que quase todos os dias da campanha eleitoral, eu, e acredito que todos os senhores também, éramos afrontados por algum eleitor que queria vender o voto. E falava de uma forma muito clara, mostrando já o que veio. E no momento que tu falava para ele, disse, olha, não é nessa linha que nós trabalhamos, é que os caras viravam as costas, ou você ia te xingando, ou você ia te debochando. E isso a gente tem que pensar, porque a corrupção e os maus políticos, eles não vieram de Marte, numa nave espacial, pararam na Praça dos Três Poderes em Brasília, desceram todos numa escada e tomaram o poder de assalto. Eles estão lá porque a população elegeu. E cito, desde a eleição municipal até a eleição geral, existem excelentes pessoas concorrendo às eleições. O colega Marcos fez uma reflexão uma outra vez e concordo com ele, principalmente nas eleições gerais, é muito difícil que uma pessoa com as melhores pretensões que tenha consiga emplacar
se ela não tiver o mínimo da estrutura para conseguir chegar em todos os lugares. Isso é verdade. O sistema que está aí, ele é para beneficiar os que lá já estão. Isso todo mundo sabe. Mas existem algumas situações que são bem próximas da nossa realidade, que elas refletem na qualidade da política. E a renovação vai ser baixíssima nessa eleição. Tá todo mundo falando, não, tem que tirar todos fora. 80% do Congresso Nacional, se não mais, vão permanecer nos seus cargos. Então, assim, eu faço uma reflexão sobre essas questões, porque quando a gente está de fora da política, tu pensa que o problema da política são os maus políticos. E que tu, chegando na política e tendo um comportamento diferente, isso por si só já vai, de certa forma, dar um alento para aqueles que votaram em ti. Mas isso, infelizmente, não é o que acontece. Porque, repito, a qualidade do político hoje em dia, erradamente, e por boa parte do eleitorado, é medida pela quantidade de benefícios individuais que o político consegue arranjar para determinada pessoa. É aquela situação, cheguei lá na Câmara de Vereadores, fui falar com o vereador A para conseguir tal coisa, ele me explicou que para conseguir tal coisa você faz um pedido de providência, que você encaminha para o executivo, que você vai numa secretaria e conversa, mas que quem tem o poder da caneta para executar é o poder executivo. Bom, se você não conseguiu arranjar para ele, é porque você não presta. Então já vão ter que achar outro vereador. E tudo isso tem um custo, pessoal. Não vamos achar que essas coisas acontecem de graça. Respeito, obviamente, as situações que acontecem dos vereadores que, por exemplo, são base de governo. Isso é uma questão da política, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas a questão do benefício individual, por exemplo, como várias vezes a gente vê aqui na Câmara, do paga a conta de luz, paga a conta de água, paga o gás, paga não sei o quê. Espera aí, meu amiguinho. Espera aí. Esse tipo de coisa não acontece de graça. É aquela velha história de que o tatu não sobe no toco. Se ele está lá é porque alguém botou. Então, sabe, depois a gente vê isso me incomoda, tem me incomodado muito, Marcelo, sabe, quando eu vejo as pessoas a ponto de eu até desacreditar da política, porque é exatamente aquilo que tu falou, todo mundo contra a corrupção, vamos tirar todo mundo de lá, mas na hora que conseguir uma coisinha para mim, pá, é o cara. Vamos com ele. E de que tipo de sociedade que a gente vai ter? Uma sociedade individualista, onde o indivíduo vota em alguém porque teve sua individualidade atendida, é uma sociedade que acaba sendo individualista, e depois a gente vê tudo que acontece por aí e as pessoas não sabem o porquê. A diferença entre, para concluir, presidente, entre um eleitor, um cidadão, ou seja lá quem for, que vende o seu voto, e de um desses deputados que está na Lava Jato, é uma só, a oportunidade. Certamente o cara que se vendeu por um vale de 200, 300 pila, é o cara que também se venderia por uma propinazinha de $500 mil da Odebrecht. Só estão em lugares diferentes. Obrigado. Vereador Douglas. Vereador Marcelo. Senhor presidente, só para complementar, e as falas são, digamos assim, são complementares, é exatamente o que o colega Oswaldo falou, que o que nós estávamos falando dos aproveitadores não é nada diferente, só muda a escala do que está se aproveitando. Se tu tem um nível de desenvolvimento X, tu vai se aproveitar daquele nível através da tua posição social onde tu está inserido. Se você tem um nível de desenvolvimento menos Y, tu vai estar se aproveitando também daquela tua posição social de onde tu está inserido, que acaba mudando, são os valores das ações benéficas a cada uma dessas pessoas. E o que demonstra nessa reportagem que o Fantástico fez também, foi, colega Oswaldo, que o benefício que essas pessoas abastardas de dinheiro, que tem muita grana, que não precisa, é uma merreca. É um salário mínimo que eles estão pegando. Uma mesquinharia, exatamente. Claro que isso, independente se fosse 1 centavo, está errado. Mas o que mais chama a atenção é que tem muito dinheiro, tem que repetir mesmo, muito dinheiro, e está pegando, por prazer, mais um salário. Então, é complicado entender. É difícil, aliás, não tem como entender. E se as pessoas não aproveitarem o momento político que estamos vivendo para buscar essa renovação, vai continuar do jeito que está. Porque a própria população
que reclama do político e vai lá e coloca o político corrupto lá de volta. Será que essa pessoa que está votando no político corrupto ia fazer diferente se ela estivesse lá? É o que o colega Oswaldo falou também. Então, nós temos que ter consciência de como votar esse ano. E o principal, votar. Não adianta votar em branco. Não adianta anular. Nós vamos ter que escolher alguém. Então, escolha, estude aquela pessoa que melhor vai te representar. Independente de partido político, independente de classe, busque entender, mas vote. Escolha correto. Mas a grande preocupação, e digamos assim, a constatação é que a renovação vai ser muito baixa. Não sei se chega a 20% de renovação. Olha o índice. Não chega a 20% de renovação. Então, só temos que pensar que no futuro isso vai ser melhor. Porque hoje a realidade é essa. Infelizmente, né? O vereador Fernando Lucena Maciel. Nobre Dil tem 5 minutos. Senhor presidente, eu iria abrir mão, mas como eu vi o Lucas e o Matheus ali, Lucas e Matheus ali, né? Uma vez eu estava passando lá perto da padaria Melo, vereador Diomir Saraiva, e daí vi o Papai Noel entregando 2 bicicletas lá, pro Lucas e pro Matheus. Eu me lembro, eu vi. É verdade, né? Entregou, né? Me lembro. Parabéns. Sejam bem-vindos, viu? A Rubiane também, o Marlon. Hoje, o vereador Diomir Saraiva aí recebe vocês aí, né, Olga? Com muita alegria, a família dele aí. Mas eu me lembrei dessa, do Papai Noel receber os dois. Receber não, visitar os dois lá. E abraçou bastante, né? Foi o Papai Noel mesmo. Tu não acredita, Grazioti? Foi, eu acredito. Um abraço aí, pessoal. Era isso, senhor presidente. Vereador Diomir Saraiva. Senhor presidente, senhora presidente Carena, assistência, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, cumprimentar minha família, que a gente sente bastante orgulho quando a família participa. Senhora presidente, muito orgulho também a senhora estar aqui, né, que a senhora venha mais vezes, né. A gente lembra quando participava do movimento estudantil, quando era presidente da turma, né, do colégio, a gente já ficava muito feliz, né. Então, a gente fica muito honrado com a sua presença. Convide mais pessoas para vir, sua família, venha mais vezes acompanhar os trabalhos da casa. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, presidente Carena, acompanhando as falas do vereador Oswaldo, do vereador Marcelo, dos vereadores que se manifestaram a respeito da política em si de uma forma geral, né? E vocês sabem que eu tenho o maior apreço por todos, né? Procuro me dar bem com todo mundo, poder executivo, secretários, mas muitas vezes a gente discorda das ideias. E eu procuro sempre, senhor presidente, senhores vereadores, acompanhar a política de vacaria, né? E muito a gente vê assim que nós precisamos mudar, e eu vi que houve uma renovação na Câmara de Vereadores na legislatura passada, mas nós precisamos muito de mudança de ideias. É importante a renovação de nomes, mas, sobretudo, a mudança de ideias. Existem iniciativas, eu comentava antes com o vereador Marcelo, por exemplo, existe uma iniciativa de um deputado do partido dele, que visa acabar com as emendas parlamentares e colocar no fundo de participação dos municípios. Então, você veja o quanto que isso vai representar de combate à corrupção, se, porventura, esse projeto vier a acontecer. Eu me lembro, na outra vez que eu estive aqui, que 5 vereadores se deslocaram a Brasília a semana inteira, né, atrás de emendas. Então, veja o custo que é para essa casa. O custo que é para o contribuinte, Carena. Porque o salário nosso, a despesa, né, que nós fizemos aqui, sai do bolso do contribuinte. Um pouquinho, pode ter certeza, sai da conta de luz que a sua família paga, quando vai fazer o rancho, né, no supermercado,
que existe um imposto embutido, um pouco vem, né, aqui para essa casa, muito vai para Brasília. Então, é um projeto esse que, se acabar com as emendas parlamentares, nós não vamos precisar mais fazer essa romaria, né? Uma vez ia só prefeito, agora tem do vereadores também. Eu me lembro que foi 5, então imagina, se fosse, eu sei que o regimento não permite, senhor presidente, mas se fosse daqui a pouco mais 1, 2 vereadores para Brasília, possivelmente teria que fazer a sessão de lá e não aqui de Vacaria. Então, teve vereador que passou medo, passou calor, sabe? E só o fato de sair da cidade, né, já é um desgaste, né, um desgaste emocional grande, né? Porque a gente pode ter o recurso aqui, e se acabar com a emenda, o recurso não some, né? O recurso vem para o município através do fundo de participação, sem a gente ficar devendo nada para ninguém, que às vezes há deputado que, porque mandou uma emenda, nunca visitou Vacaria, né, e ele acha que tem que receber votos. E nós aqui também, em Vacaria, a gente pode ter uma postura diferente. Como eu disse, eu respeito cada um dos colegas, né, mas muitas vezes eu discordo de posição. Nós falávamos antes aqui na nossa Constituição, Karina. A nossa Constituição é o conjunto de leis maior, né, do nosso país. E nela diz que o Poder Legislativo deve ser independente. E não é isso que a gente vê, senhor presidente, né? A gente vê, às vezes, negociação por cargos. Esse caso do projeto do Código Tributário, você imagina, por exemplo, qual é a consciência que o vereador que ocupa cargo vai ter para votar uma medida que é prejudicial para a população? Ele vai votar com a consciência dele ou com a obrigação que ele tem de manter os cargos lá no município? Eu posso dizer assim para vocês, eu concorri na primeira vez, fiz 401 votos, eu nunca pedi um cargo, né, nem para mim, nem para a família, nem para amigo, nem para cabo eleitoral, para ninguém. Então, respeitando a posição de cada um, mas eu acho importante que o Legislativo seja independente. Vem um projeto que não é benéfico para a população, que tenha como votar conforme a sua consciência, o que é melhor para a comunidade, né? E não é o caso que a gente viu dessa questão do Código Tributário, e uma negociação, uma pressão do Executivo para que se aprovasse o projeto, né? Então, fica aqui o meu registro, senhor presidente. Karina, e mais uma vez, Karina, bem-vinda, e volte mais vezes, convide a família, amigos, colegas. Muito obrigado. Com certeza, vereador Saraiva. Se todos os colegas aqui pensassem somente na população e não em seus interesses, como diria o Brizola, esse código seria rejeitado por unanimidade. Inclusive, um colega nosso que se afastou com saúde e licença porque machucou o pé, foi defamado em redes sociais por membros do Executivo, porque ele não podia ter se machucado agora. Quero saudar o seu Darcy Zanotto. Darcy Zanotto foi vereador nessa casa e hoje ele é secretário da Fazenda de Campestre da Serra, né, seu Darcy? Seja muito bem-vindo, é um prazer termos o senhor conosco aqui. Vereador Marcos Lima, Vossa Excelência tem 5 minutos. Presidente Mauro, os demais colegas, meus pares, as pessoas que estão conosco no plenário e também nos acompanham pela internet. Em primeiro lugar, estou olhando aqui para hoje, temos 2 presidentes, a Karina e o presidente Mauro. E posso lhe afirmar, presidente Mauro, que a diferença é enorme, o senhor está acabado. Mas vamos ao debate. Presidente, os colegas entraram num assunto, numa seara que é, hoje, o assunto pulsante do momento, colega Diomir. Mas quero tentar fazer aqui uma breve reflexão de 2 palavras e de que maneira nós aprendemos lá nos bancos escolares como era interpretada. Golpe e um regime de ditadura. Os mais longínquos de idade, como eu, o vereador Papado, como a Vossa Excelência, provavelmente teve uma matéria chamada Moral e Cívica, que a gente aprendia a gostar do nosso país, as questões cívicas, e na questão moral, o trato como viver em sociedade. E a outra matéria, o SPB, Organização Social Política Brasileira.
onde a gente tinha algumas noções referente à política. Mas, naquela época, duas coisas que me chamavam a atenção. Que golpe era passado, que era só os militares que davam golpe num governo. E depois a gente vai pegando uma idade, vai se aprofundando, vai aumentando o conhecimento, lendo outras literaturas, tendo outra visão, e você vê que, na grande maioria das vezes que os militares assumiram o poder, houve uma manobra por um grupo político de pessoas. Isso é fato. Isso é fato. Começam os desgastes, começa a se infiltrar, começa uma parte também da imprensa, e aí se constrói um momento difícil para o Estado brasileiro, ou o Estado de qualquer país, onde aquele governo que entrou lá para governar democraticamente, na maioria das vezes, não consegue mais governar. Ele fica seu governo negociando para tentar não ser derrubado com o parlamento e uma outra parte tentando negociar e se defender com o judiciário. E aí o mercado financeiro, que é o que comanda, ele conduz uma política de tirar, os meios de comunicação dão a seguinte frase: a confiança no Brasil está indefinida, diminuiu, porque o Bolsonaro, um exemplo, está na frente das pesquisas. Mas será que uma pessoa, um brasileiro que tem condições de ser presidente, para uns, para outros pode ser que não o tenha, isso é fator para o mercado internacional agir tanto no nosso país? Ao fato, eu lembro, muito pouco tempo atrás, o dólar era menos de R$2. Hoje está 4 e quase batendo na casa dos R$5. O dólar não oficial já bateu na casa dos R$5. Mas essa outra questão, a ditadura. Essa sim, os militares impunham ao povo a ditadura. Ditadura, presidente, tem várias formas. E uma das formas é o que estamos vivendo hoje. E vou lhe dizer o porquê. Congresso Nacional, vários debates, depois gostaria que o senhor acrescentasse comunicação da liderança. Vários debates onde o Congresso Nacional diz: olha, nós não podemos, o culpado é o empresário que dá o dinheiro para o político. Então, não queremos mais, mas também temos que criar um fundo para dar condições de todos concorrer. Esse discurso eu ouvi de todos os partidos. Só o que todos, para eles, é só os que estão eleitos. Vou dar um exemplo dentro da minha agremiação, meu partido. Se eu não me engano, o deputado federal eleito, ficou na casa de 1.400.000, uma coisa assim, para ele fazer campanha. E o João das Couve, que botou o seu nome para representar uma região, ou aqui da Serra, ou de outro local, não tem nada. Só tem o material. E o que me alarma, o que mais me alarma, é o Poder Judiciário não tomar providência. Olha, o que esse Congresso fez foi dar um golpe na sociedade, porque, como eles sabiam que a sociedade passa despercebido essas questões, e está muito desgostoso, e ninguém quer ouvir falar em política, ninguém quer pegar um santinho de um deputado estadual, um deputado federal, do governador, ninguém quer pegar. Então, eles sabem, bom, se eu tenho 1,5 milhão, 2 milhões que fica para mim, eu não vou dividir com meus outros colegas partidários. Bom, eu contrato aqui, ali, eu tenho um naco de voto que vou me eleger. Mas as emendas que vou lá, como algum colega falou, que ele acha que emenda dá o direito de a obrigação de devolver recursos para ele. Então, nós estamos vivendo num momento de ditadura, comandada pelo pior Congresso da história do nosso país. Isso é um fato. O Executivo faz que não consegue tomar uma ação positiva, a não ser se defender. Opa, agora a Polícia Federal denunciou aqui, outro denunciou ali, e eu acho que tem até denúncias que não têm procedência, não deveriam fazer, acho que não tem, mas a mídia fomenta isso. E o que me deixa triste é que uma parte da mídia não sabe que isso só atrasa o nosso país.
boto desânimo nas pessoas. As pessoas não acreditam em mais ninguém, se fecham num casulo, numa casinha própria e não quer sair dali, porque o mundo é cruel, o mundo é completamente hostil. Então, vou ficar eu e a minha família dentro do meu casulo, tentar chegar até o final da jornada para ver como vamos fazer. E o princípio da sociedade, aonde lá na Grécia houve, da democracia, de trazer o cidadão para poder dividir as informações e construir pontes para o futuro com ambas condições e ambos pensamentos, isso foi ficando no passado. Então, infelizmente, o Brasil vive numa ditadura. E esse é um dos motivos que eu não quero mais concorrer a vereador, porque eu acho que é desigual o vereador Marcos Lima, eleito nessa casa, com a estrutura de gabinete, com tudo que cerca ao redor do mundo político, concorrer com outros colegas partidários, já vem de 13 eleições, então acho que contribuir com a minha parte. Mas espero muito que não haja mais, se quiserem construir partido político, ficha número 1, reeleição acaba. Nem para deputado, nem para vereador, nem para senador, governador já não tem uma reeleição, né, mas nem deveria ter também, e muito menos para presidente da República. Se querem construir pessoas pensando e defendendo as ideias iguais, eliminem a reeleição, porque a reeleição é o que fomenta a continuidade. Eu vejo algumas pessoas hoje, com todo o respeito, pode ser que também tenha dentro do PTB, mas que chama a atenção, pessoas dentro do PMDB, um exemplo, hoje o MDB. E não é uma crítica aos colegas daqui, que eu gosto muito dos colegas, sei que são colegas honrados, como tem em todos os partidos. Mas tem pessoas que lá no governo militar eles já eram ministros, já ele coordenava algumas coisas lá na Arena. Aí, quando houve o acordo da Constituição de 1988, foram para o MDB, porque, teoricamente, a Arena, olha, nós deixamos, mas tem que absorver alguns aí para nós equilibrar os pensamentos, se caso o MDB ganhar, não perseguir os militares. E foi construído dessa maneira. E são pessoas que tem muitos aqui, colegas, que nem nascido era, já estavam na política. Olha a zona de conforto que tem essas pessoas. O fato de não dividir o dinheiro em partes iguais para todos os candidatos, deputado estadual, deputado federal, isso para mim é um crime, isso para mim é uma ditadura que deveria cancelar os recursos do fundo partidário. Porque antes o empresário era o culpado, como o empresário ajudava a classe política. Agora não pode mais, criaram uma lei, tiraram quantos bilhões, vereador Marcelo? 2 bilhões e poucos, quase 2 bilhões, né? Bilhões de reais, e aí os bonitos que são eleitos, 2 milhões, nosso partido, vereador Papato, 1 milhão e 700, para mim, que sou deputado, e para o senhor se vire, vai pedir voto aí, vai se virar. E para colaborar, colega, além de tudo, tem alguns partidos que ficam na executiva nacional que direciona o recurso. Se tu, conforme a tua votação, tu vai descontando do teu percentual e vai passando para o outro que votou 100% de acordo com as diretrizes do partido. Não, infelizmente, meu colega e meu amigo, presidente vereador Mauro, nós estamos em um estado de exceção, onde uma pequena parte da população que vive numa zona de conforto muito boa coordena e estamos olhando que vai continuar coordenando esse país. Vereadora Selmari, Vossa Excelência tem 5 minutos. Muito boa tarde, senhora presidenta, hoje desta casa, juntamente com o presidente Mauro. Karina, que bom, que felicidade em ver você sentada aí. A Karina, ela foi nossa aluninha na Escola Infantil de Educação Infantil, a Simval. Então, conheço ela desde que ela era bebê. Que bom ver você aqui hoje. Fiquei muito feliz de ter te encontrado pelos corredores. Você, juntamente com o Arifer. Que bom ver vocês. E, principalmente, que bom ver vocês representando os jovens. Vocês têm esta grande tarefa
em estarem representando os jovens, representando a juventude de nossa cidade. Porque a responsabilidade que vocês têm, ela é enorme. E essa responsabilidade, ela também exige que vocês pensem de maneira diferente que nós. E nós sabemos hoje que para os jovens pensarem de maneira diferente, nós estamos vivendo em um momento muito difícil e diferente. Muitas vezes, nós escutamos os jovens falando, os jovens se posicionando, apenas reproduzindo os discursos preconceituosos que os adultos têm. E isso é algo muito triste, é algo que nos deixa, que faz com que nós, adultos, precisamos se preocupar com isso. Porque se os nossos jovens hoje eles estão reproduzindo os mesmos discursos que nós, é porque algo está acontecendo de forma equivocada. Então, penso que vocês, jovens, hoje, vocês têm essa tarefa, que é uma tarefa difícil, mas também ela traz esse encantamento para que vocês possam ser diferentes de nós. E vocês só vão conseguir ser diferentes de nós se vocês terem a oportunidade para estarem ocupando esses espaços já, tanto vocês conhecendo as atividades que a Câmara faz, como também vocês ocupando esse espaço em todos os lugares que vocês estão, seja escola, seja também em casa. Até hoje eu estava conversando com os jovens à tarde, e daí teve uns deles que eles disseram que tinham brigado com tios, primos, porque eles queriam que essa pessoa votasse em outra. Aí ela disse assim, eu ainda estou pensando e estudando em quem que eu vou votar. Aí, escutando isso, eu falei, com certeza, claro que a gente tem que escutar opiniões diferentes, mas quando vocês escolherem aquelas pessoas que vocês acham que representam vocês têm que votar em sim, independente daquilo que outras pessoas próximas de vocês pensem. A partir do instante que vocês verem que alguém representa vocês têm sim que votarem nesta pessoa, independente que outras pessoas tenham outras opiniões a respeito. Então, penso que isso também vale não apenas para os jovens, mas também para todos nós. E também, hoje estava conversando com esses jovens, e eu fiz para eles também o seguinte questionamento, que eu também faço para nós esse questionamento. Como seria os espaços públicos, a política, se não tivesse cargos públicos envolvidos? Como que seriam as campanhas se não tivessem cargos públicos envolvidos? Talvez a gente pudesse começar a pensar de forma diferente. Talvez a gente pudesse começar a fazer de forma diferente. Porque a gente pensa, mas nós precisamos fazer também. Nós precisamos agir de maneira diferente. Porque muitas vezes os discursos eles trazem elementos novos, mas a postura e as ações elas são desde sempre que começou. Então, penso que isso é muito importante, principalmente esse momento que nós estamos vivendo hoje, que independente que nossas elites elas ainda pensam apenas em si, mas que a gente possa ainda praticar a política com o princípio primeiro dela, que a política ela é o bem comum para todos, Karina. E esse bem comum é para todos mesmo, independente de onde as pessoas vivem, independente de como as pessoas pensam, e também que seja para todas as pessoas que moram em nossa cidade. Então, a gente pensar a política hoje, ela com certeza ela exige que a gente comece a ter posturas diferentes, porque senão nós só estamos apontando as outras posturas que os outros colegas fazem, que continuam fazendo, e muitas vezes, com as nossas ações, nós estamos perpetuando essa política velha, que nós sabemos que ela não serve mais. Então, se essa política não serve mais, quais são as práticas que eu preciso fazer? Quais são as práticas que eu preciso mudar?
Então, fico muito feliz de te ver aqui hoje e que você volte sempre, né, que for possível, e se encontramos por aí. Muito obrigada. Destacamos, senhor Mari, quando a Karina chegou aqui, perguntei se ela conhecia algum vereador, nós não nos conhecíamos pessoalmente, e a única vereadora que ela citou que conhecia pessoalmente foi a senhora, que foi professora dela. Vereador André Rokoski. Obrigado, senhor presidente e senhorita presidente Karina, que nem igual o colega doutor Joaquim sugeriu assim chamá-la. Eu quero também refletir um pouco da atual momento político que nós estamos vivendo no nosso país. E realmente é algo que é o sistema, colega Marcos, que impera. É o sistema, é a união de PMDB, de PSDB, de PT, PTB, PP. É o sistema que está arraigado nesse nosso país, que precisa que alguém, que Deus abençoe, que quem entre acabe com esse sistema. Que não, colega Saraiva, que não seja feito como foi feito até hoje, a compra do voto. Eu te dou um cargo aqui, eu te dou um ministério aqui, te dou uma secretaria aqui, tu vota para mim. Então, temos que acabar com esse sistema. E hoje, eu vejo um nome só que pode acabar com esse sistema, que se chama, colega doutor Joaquim, Bolsonaro. O Messias. O profeta. Aquele que vai acabar com esse sistema que está implantado no nosso país. O mito. Aquele que vai acabar com o comunismo que quase foi implantado no nosso país. O fenômeno. Colega Grajetinho. Então, eu peço aqui aos colegas que levem isso com um ar de seriedade, porque nosso país vive um momento realmente muito crítico, que precisa realmente ser passado a limpo. Vereador André, 10 minutos, eu sei que eu não posso, 10 segundos, né? São 10 minutos, o presidente me surra, não posso nem intervir na sua fala, mas assim, meu voto hoje, 90%, 85% no general Mourão e 5% no Bolsonaro. Não fechei ainda, mas estou caminhando para votar para eles por esses motivos que envolvem essa velha política de hoje. Obrigado, colega Marcos. Realmente, o colega Marcos era uma pessoa aqui, colega vereador, que por muitas vezes se demonstrava contra, né, colega Marcos? Mas devido à situação que o nosso país está, só existe um nome hoje que pode fazer passar a limpo esse nosso país. Não existe, não existe. Quer botar um Haddad, que já está com processos e processos na sua vida política? Quer colocar o Alckmin, que está sendo caçado? Então, colega Marcos, como você bem falou há alguns dias atrás, presidenciável ali do Paraná, o Álvaro Dias, seria um bom nome, seria, mas infelizmente não tem essa força política que hoje o Bolsonaro tem. Então, colega Marcos, eu estou aqui abrindo meu voto, como sempre deixei bem claro, porque eu quero um país que tenha honradez, que tenha civilidade, que não seja colocado nas escolas pornografia, que alguns aqui defendem. Então isso, colega Marcos, me indigna. E eu não aceito, e nunca vou aceitar. Nosso país vive um momento totalmente com as pessoas sem um rumo, sem um ideal a seguir. Nosso país está jogado na criminalidade, na marginalidade. Eu assistindo a audiência de custódia do meliante que deu a facada no Bolsonaro, é uma vergonha esse nosso judiciário, essa lei da audiência de custódia, onde o policial não pode apertar o braço da criança, que é o policial que vai responder, colega Marcos.
Então, esse nosso país não tem. Se não mudarmos essas nossas leis e elas forem realmente seguidas no pé da letra, nós vamos continuar nessa mesma situação que nós estamos aqui. Eu, hoje à tarde, conversava com as pessoas e lembramos daquele momento em que brasileiros aqui saíram aqui do nosso país e foram levar drogas lá para a Indonésia. E o que aconteceu com eles lá? Deixaram eles voltar para o nosso país? Eu acho que estão lá, abaixo de 7 palmos de terra, senhor presidente. Então, temos que começar a tratar as coisas sem esse discursinho politicamente correto, ai, não. Precisamos tratar com seriedade, com firmeza, porque senão nosso país vai continuar essa maravilha, onde o vagabundo tem vez e o trabalhador cada vez mais sufocado. Na comunicação, urgente de líder, vereador Douglas Sense. Só para mim, também queria estar para concluir o meu pensamento antes que faltou tempo, também quero colocar a questão de que quando nós temos homens, ou que eles já estão eleitos públicos, ou que eles concorrem para um cargo público, eu penso que nós temos que ter muito cuidado com as ideias que a gente fala, com aquilo que nós defendemos. Que hoje nós estamos vivendo uma situação em nosso país, ou que nós vamos ter que decidir, ou a civilidade ou a barbárie. Porque quando você escuta um homem que quer ser público dizer que mãe, mulher, avó criam filhos marginais, gente, nesse país, que país é esse e que homens são esses? Quando você ouve pessoas que querem ser representantes públicos de um país, de uma nação, que é de uma nação, é um projeto de nação que nós precisamos. Nós não precisamos de ideias preconceituosas. E isso não é discurso de mimimi, não, gente. O mundo real de mulheres que apanham, de mulheres que têm que pedir licença se vai colocar uma saia, ou um vestido, ou uma calça, é real. É real. E esses homens que estão aí hoje, que querem representar essa nação, têm esse discurso. E nós, como mulheres, como mães que educamos, porque somos nós que educamos vocês. E se somos nós que educamos vocês, nós temos a responsabilidade, sim. Porque se vocês estão aqui hoje, é porque uma mãe educou. E, com certeza, a mãe de vocês, que educou vocês, não vai querer que um filho seja assassinado ou tenha preconceito porque ele fez uma outra opção. E, quando eu falo em outra opção, não é a escola que ensina as pessoas ou que incentiva você a ser isso ou você ser aquilo. E eu estou muito triste porque eu tenho alunos de 11, de 10 anos que eu escuto eles dizerem que viado tem que ser morto mesmo. E que eles apoiam o Bolsonaro. Eu estou muito triste com isso. Crianças de 10, 11 anos com esses discursos. Que direito tenho eu de apontar o dedo que alguém que é isso ou que é aquilo tem que ser tratado de maneira diferente? Se nossas leis não estão funcionando, vai ser pior ainda. Só que vai ser pior para quem? Para quem que vai ser pior? Quem é que essas pessoas representam? E nós, enquanto pessoas, temos que começar a pensar. Eu vou votar quem que me representa? Aquele cara que está discursando lá, ele está dizendo o quê? O que ele diz representa? É o que eu penso mesmo? É o que vai ser melhor para esse país? É o que vai ser melhor para essas crianças que com 10, 11 anos estão achando que viado tem que ser morto mesmo? Escola, gente, não ensina sobre sexo. Escola ensina sexualidade. E quando a escola fala sobre sexualidade, é para as crianças se protegerem. Porque nós sabemos que na nossa cidade o índice de violência e abuso sexual é uma vergonha. Eu acho que esses homens públicos, eles tinham que começar a ver isso, a falar isso. Porque essas famílias cor-de-rosa, enfeitada, só existem no imaginário deles.
Essas famílias pintadas que aparecem em propaganda comercial só existem no imaginário e para vender ideias que não são real. Porque a realidade ela é nua e crua. E se eu estou falando isso é porque eu sei. Porque eu atendo crianças todos os dias. Eu trabalho com crianças todos os dias e crianças, sim, que são vítimas de abuso sexual e a gente sabe que esses abusos acontecem dentro de casa. E aí vocês vão me dizer que uns caras que pregam isso vão representar esse país. Aí, realmente, nós temos que ir embora desse país. Entrega esse país para eles e vamos embora desse país. Porque é um absurdo. E quando a gente fala em direitos humanos, ninguém também está falando em proteger bandido. Se está falando em direitos humanos, é graças aos direitos humanos que nós estamos aqui hoje. Porque senão nós nem estaríamos aqui. Se não fosse direitos humanos que trazem garantia para que as pessoas possam se expressar, para que as pessoas possam escolher que tipo de família elas querem constituir, é porque nós temos aqui. Porque a família rosa, cor-de-rosa, e eu faço e aconteço, ninguém faz e acontece nada. Exemplo é esse prefeito que nós temos hoje, que na campanha ia fazer e acontecer. E olhe o tipo que essa cidade está. Muito obrigada. E desculpem eu ter me alterado. Mas é que quem trabalha com jovens e crianças, a gente não pode ficar quieta. Muito obrigada. Na comunicação urgente de líder, vereadora Rita de Cássia Zamboni, do PSB. Senhor presidente, presidenta Carena, isso? Colegas vereadores e demais presentes, eu pedi a comunicação de líder para me colocar solidária com a colega Selmari, e quero dizer que temos um país doente, temos um país precisando de ajuda, temos um país na UTI, mas um presidente, um candidato, que tomara que não chegue a ser presidente, que é homofóbico e racista, não me representa. Não me representa, porque os homossexuais, ou independente o gênero sexual da pessoa, antes de qualquer coisa, ele é um ser humano. Não é? Temos casais aí, gays, que adotam crianças e que criam no amor. O que é feio é corrupção, é roubar, é matar. Essa história, isso é retroceder, daqui a pouco a gente vai estar no tempo da Inquisição, daqui a pouco vão querer meter na fogueira as pessoas. Então, Bolsonaro é retroceder. O Brasil está doente, sim, mas um candidato racista e homofóbico, e eu tenho para dizer outra coisa, que quem tem criança pequena em casa ainda não definiu o gênero, e vai aos 14 anos. Então, vamos ter que ter cuidado para ver que presidente que a gente vai botar lá, porque daqui a pouco a gente vai botar um presidente homofóbico e que não vai gostar dos nossos filhos, porque uma criança vai aos 14, 15 anos para definir se vai ser homossexual ou se vai ser hétero. Então, quem tem criança com menos idade que isso e vai apoiar um Bolsonaro, pode esperar que, de repente, pode vir a ter um filho gay em casa e ter botado um monstro desse na presidência com voto. É só isso, sem mais, obrigado. Vereadora Rita, como está no seu tempo ainda, se puder só participar do debate, até porque, assim, questão do Bolsonaro, entendo a sua preocupação, também da colega Selmari, mas, assim, as duas falas que levam ao Bolsonaro a dizer que ele é preconceituoso, uma foi uma discussão onde uma deputada aqui do Rio Grande do Sul, a Maria do Rosário, foram quase em vias de fato, e aí a pessoa de cabeça quente, ele realmente ia falar uma bobagem, que poderia ter entre um gay e um filho morto, que seria um filho morto. Mas isso no debate que qualquer ser humano erra, e ele já se desculpou. Não estou defendendo ele. E outra coisa, eu vi bastante pessoas, vereadora Rita e vereadora Selmari, homossexuais que apoiam ele. Eu não vi ele dizer que vai matar os homossexuais, que vai fazer e vai acontecer, como também eu acho que não podemos radicalizar essa questão do pessoal que o PT come criancinha, que o PT tem dinheiro no exterior, que o PT queria virar uma Venezuela. Não, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Às vezes, as pessoas, num debate acalorado, você se excede e fala algumas coisas, e às vezes você vai amadurecendo e começa a entender que aquilo que tu pensava é de outra maneira. Essa questão de homofobia, olha que ele é muito num campo que nós temos que analisar com todo o cuidado.
Eu vejo alguns partidos que se perpetuaram no poder que vão num caminho muito democrático, e vamos pegar a história onde foi muito democrático aí e fizeram uma ditadura. Essa ditadura que eu estava falando serve para quem estava no poder até agora e queria ficar no poder por mais de tantos anos. Respeito a opinião de cada um, se vota a favor ou vota contra, mas não temos muita melhor aí. As opções que nós temos, um está preso, está na cadeia, e é herói para alguns, os outros estão dentro do sistema a vida inteira, como também o Bolsonaro está dentro do sistema. Pois é, não, mas eu estou dizendo que ele também está dentro do sistema. Mas até agora o que nós temos na cadeia, minha colega, que eu respeito muito, a vereadora Selmari, a vereadora Rita, é o Luiz Inácio Lula da Silva. É ele que está preso. É ele que coordenou o país, mandou fora mais 12 anos, os 8 anos, mais 4 anos, mandando na Dilma e coordenando essa gentalha aí de MDB, de PTB lá, de todo mundo. É esse grupo aí. E a democracia só iria existir, tomando seu tempo, vereadora Rita, se morresse toda essa velhadada, essa velha guarda aí, que estão no poder. Aí poderia ser que fosse uma renovação, ou o Bolsonaro ganhar e, junto com os militares, botar a casa em ordem. Que eu duvido, escutando esses militares, a quem eu tenho escutado e visto as reportagens, são pessoas preparadas com discernimento muito grande. Iam tratar vagabundo como vagabundo, pai de família como pai de família, estuprador como estuprador. É esse ponto no i que nós temos que colocar. Tratar cada um como merece. E essa, eu acho que os que estão mais caminhando na minha visão, aí o Bolsonaro com o general Mourão, que vai levar meu voto por ele. Gaúcho. Na pauta. Projeto de Lei Executivo número 146 de 2018, primeira discussão. Inclui os parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º da Lei de número 4.176 de 2018, que cria a Turma Volante Municipal. O referido projeto objetiva adequar a lei municipal que cria a Turma Volante Municipal de modo a incluir a possibilidade dos servidores conduzirem veículos oficiais no exercício de suas funções. Com a palavra, por 5 minutos, liderança do governo, vereador Moacir Bossardi. Liderança da oposição, vereador Oswaldo. Presidente, eu tinha uma dúvida a respeito desse projeto, mas conversando com o colega Marcos, ficou melhor elucidada, mas a respeito da situação da turma volante. Então, eu quero dividir também com os colegas, caso tenham essa mesma dúvida, a fim também de ajudar a diluir essa questão. Há um projeto de criação de mais 10 funções gratificadas no município, né? E esse projeto tramitou aqui e não voltou mais à pauta. Então, mas eu estava confundindo este projeto com aquele dos FGs. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, só para aproveitar já informar os colegas também. Esse aqui o que trata, pelo que eu vi, é apenas para possibilitar que os funcionários que atuam nas turmas volantes possam dirigir. Porque até para isso tem que ter, né, pode implicar para o prefeito daqui a pouco, um servidor público que não esteja habilitado via concurso para utilizar um carro, para ser um motorista, acaba dirigindo um carro, já dá todo aquele estardalhaço. Então, me parece que é só uma questão para regularizar. Como ainda está em primeira discussão, a gente vai ter tempo para diluir outras dúvidas. Mas, caso alguém tenha, assim como eu, ficado em dúvida a respeito desse projeto com aquele dos FG, só para constar que são coisas diferentes. Aquele dos FGs, vereador Oswaldo, ele foi pedido adiamento da votação na ordem do dia para a próxima sessão posterior da outra semana, e aí, de uma semana para outra, o prefeito disse que ele mudou de ideia. Você não precisava mais dar 10 FG e mandou demitir o pessoal, né? Ele retirou o projeto da casa. Vereador, liderança do PSB, vereadora Rita. Abro mão. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Abro mão. PT, vereador Douglas. PTB, vereador Marcos. PDT, vereador Fernando. PMDB, vereador André. Favor, abro mão. PP, vereador Marcelo. Abro mão. Nós não temos ninguém inscrito nesse projeto, mas eu acredito que o vereador Saraiva quer usar a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas que nos acompanham, a presidente Carena, minha família que está presente.
Eu gostaria, senhor presidente, que entrou esse assunto aí da eleição presidencial, assim, que é o que tem dominado, né, o nosso meio, e inclusive assim com discursos assim de ódio, né, tipo assim, o meu lado presta, o outro não presta, né, muito radicalismo. E assim que se eu ganhar, vou resolver todos os problemas do país. A gente sabe que só se implantar uma ditadura parecida como a da Venezuela para acabar com o Congresso, né, monitorar a justiça, mas algo assim que está passando despercebido, sabe, e principalmente para nós, para a comunidade de Vacaria, são as eleições legislativas. Nós temos essa monopolização da eleição presidencial, mas temos uma outra eleição que é muito importante, né, que é a eleição de deputado estadual, deputado federal, senador. E principalmente para o nosso caso, né, que nós precisamos eleger representantes que realmente pensem na cidade, que estejam presentes na cidade e que a gente tenha como cobrar. Eu relatava antes o caso de 5 vereadores o ano passado precisarem ir a Brasília para falar com os deputados. Então, é isso que me preocupa, sabe, que a gente tenha deputados comprometidos com Vacaria, né, que a gente não precise fazer todo esse esforço, né, para buscar emenda, que eventualmente essas emendas continuem existindo, e que a gente se preocupe com esse tema, senhores vereadores, porque é um tema que, para a nossa cidade, é muito importante. Nós faz muitos anos que a gente não tem um representante na Assembleia Legislativa. Então, o que vai estar em jogo, né, o que está em jogo, não é se partido A, se partido B ou se partido C vai eleger um deputado. É se Vacaria vai eleger ou não. Né, se nós vamos ter um representante que vai atender bem o vereador Oswaldo, o vereador Marcos, o vereador Marcelo, que estiver em Porto Alegre representando a cidade, o vereador Fernando, enfim, qualquer vereador aqui desta casa que precisar de uma demanda para o município, eu tenho certeza que vai atender com a melhor atenção, com a melhor disponibilidade. Né? Então, é isso que eu quero ressaltar, senhor presidente Carena, nossa presidente hoje, né, que a gente preste atenção nessa eleição, na eleição legislativa também. Vereador Diomir, o senhor me dá 30 segundos da sua fala, até porque eu era presidente o ano passado na casa, e o senhor veja bem, quando os colegas solicitaram o recurso para ir até Brasília, a gente sabe que isso, perante a população, parece que vão passear. Mas todas as conversas em ministérios e principalmente emendas dos deputados que hoje já estão na cidade e muitas coisas aconteceram porque os colegas foram lá e trouxeram, foi a ida deles. Então, esse é o ônus que nós temos, o desgaste do político de ter que buscar. Eu concordo com o senhor, bom era nós não irmos e não gastar dinheiro público, mas o sistema é perverso e é assim. Se os colegas não tivessem ido, não teriam recurso, aí já está numa draga, o município estariam muito mais ainda, até porque o outro governo que tinha, o qual fazia parte do governo Eloy, ele trafegava totalmente com o governo de dinheiros federais. Tanto é que o orçamento quase dobrou muitos recursos federais. Então, o que sobra para nós agora é essa casa, tanto oposição como situação, e captar esses recursos. Então, se botarmos na balança o custo de uma viagem a Brasília dos colegas e o tanto que vem em retorno para a comunidade, foi isso que eu avaliei naquele momento com o presidente e liberei os recursos para os colegas. Se tivesse mais 2 para ele, tinha liberado também, que hoje eu tenho certeza que o resultado foi positivo. Eu coloco é que a gente tenha representantes nossos, que a gente não precisa fazer esse trabalho todo, mas realmente a gente reconhece o esforço dos colegas. Então, reforço a minha fala, né, que a gente tenha esse cuidado, né, tenha essa atenção. Como eu disse antes, não está em jogo se partido A, partido B, partido C, partido D, enfim, vai eleger alguém. Está em jogo se Vacaria vai ter um representante na Assembleia Legislativa ou não. Né? E além da Câmara Federal, que é importante que a gente tenha um compromisso, né, do deputado com a cidade. Muito obrigado. Na comunicação, urgente de líder, vereador Marcelo Dondé. Senhor presidente, para nós reforçarmos o convite para amanhã, audiência pública,
às 14 horas, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, aqui nessa casa, convido todos os colegas, amanhã, 14 horas, que é importante principalmente porque depois aí casa com as questões das nossas emendas impositivas, então que todos possam estar presentes, até para que possam se fazer os apontamentos, as emendas, que logo ela vai vir à votação. Então, amanhã é a oportunidade, importante a audiência, para que todos se façam presente, convidando a comunidade também, que se faça presente. Vai estar o executivo aqui, através do secretário Jorge, para explicar, explanar para nós sobre a LDO. Então, mais era para o convite para todos e lembrar da nossa audiência pública. Obrigado. Na comunicação, urgente líder, vereadora Vanessa de Almeida Boeira. Senhor presidente, hoje eu vim falar para o meu colega Diomir, já que tantas vezes ele insiste de falar que nós somos a Brasília. Pois bem, fiz a soma aqui e que nós conseguimos de emenda, eu, meu colega Moacir, o Papado, o Marcelo e o Dr. Joaquim, 2.180.000. Se nós não fôssemos a Brasília, esse dinheiro não viria para a vacaria. E quero deixar bem claro que nós não fomos fazer turismo a Brasília, porque eu tenho meus filhos pequenos e sei a dificuldade que é de sair de casa e deixar eles. E, com certeza, se não fosse para buscar emenda para o nosso município, eu não iria. Porque toda vez que ele assume essa casa, bate na mesma tecla, com a intenção de dizer que a gente foi fazer turismo. E jamais, se não fosse para buscar recurso para a cidade, jamais eu sairia de casa. Vou passar o restante do tempo para o meu colega Moacir. Senhor presidente, inclusive o meu nobre colega, doutor Joaquim, na época que foi a Brasília, não estava bem de saúde, mas foi a Brasília buscar emendas. E quem não conhece Brasília acha que é um passeio. Mas a dificuldade em Brasília é grande, é difícil de locomover lá dentro de Brasília. Para tudo é difícil, o clima, a comida, em tudo. A gente teve em Brasília e conseguiu 2 milhões e pouco de verba para o nosso município, e não é mentira, é uma realidade. Espero que um dia o Saraiva seja um vereador desta casa e faça esse trabalho. Pegue o dinheiro que ele acha que é bastante do município aqui e vá a Brasília para ver o que ele gasta, o que sobra desse dinheiro. A gente vai porque é necessário buscar emendas. A gente pensa no nosso município. Não é porque é o partido B ou A ou C que consegue. Vindo as emendas para o município, seja lá para que for, muitas vezes para custeio da saúde, que é o mais importante que eu acho, agricultura. Então, para de bater numa tecla que você não conhece como funciona. Você tem que se informar melhor, Saraiva. Me desculpe, sou teu amigo, te quero bem, mas você não critique coisas que você não sabe. Você primeiro se informe melhor, com teus próprios colegas aqui dessa casa, que o Douglas tem experiência nisso, para ver como funciona a Brasília. E se você não ir atrás dessas emendas, os cabeças chatas levam tudo. Vai tudo lá para cima. Tu acha que os deputados vão mandar emenda se você não for buscar? Ela vem de avião, cai aqui dentro? Não vem. Tu tem que dar a cara para bater. Tu tem que ir lá sofrer, buscar essas emendas. Eu e a minha nobre colega aqui do lado, a gente conseguiu 400 mil da IEDA e 150 do Covate, por intermédio do Marcelo, que eu era oposição. Cheguei na sala do Covate Filho, onde ele me atendeu. Não interessa o partido, mas destinou 150 mil de emenda para a saúde, que vai ser pago após a eleição. Então, é assim que funciona a política. Buscando melhores recursos para a vacaria. Não pensando em partido. A eleição passou há um ano e pouco atrás, nós temos que pensar na nossa comunidade. Não vir aqui criticar, dizer, porque os vereadores foram fazer turismo. Pega o avião e vai lá para tu ver se é fácil. Não é assim. As coisas não caem do céu se você não ir atrás. E a gente foi, graças a Deus, que ainda os deputados já estavam no fim das emendas, conseguimos ainda 2 milhões, e os quebrados, que veio para a vacaria.
Então é assim que funciona. Eu queria só deixar bem claro a população de Vacaria, as pessoas daqui da casa, para ver como é que funciona as emendas. E não é crítica ao senhor não, Saraiva. É a realidade dos fatos que a política mostra para a gente. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais manifestações, o referido projeto cumprirá a segunda pauta. Projeto de Lei Executiva número 147 de 2018, em primeira discussão. Altera e acresce dispositivos à Lei de número 3.699 de 2014, que dispõe sobre os eventos oficiais do município de Vacaria. O projeto tem por finalidade inserir no calendário oficial do município o aniversário da Guarda Municipal e o circuito de tênis da Serra Gaúcha, etapa Vacaria, atendendo com isso indicação do Legislativo vacariense. Eu vou pedir a todos os colegas para nós nos atermos à pauta, dessa vez não abrirei exceção. Liderança do governo, vereador Moacir Bossardi. Liderança da oposição, vereador Osvaldo. Abro mão. Liderança do PSB, vereadora Rita. Abro mão. PSDB, vereadora Vanessa. Abro mão. PT, vereador Douglas. PTB, vereador Marcos. PDT, vereador Fernando. Eu não falo na vez dele, mas atravesso o samba de todo mundo, né, tia? Abro mão. PMDB, vereador André. Senhor presidente, eu vou me manifestar aqui, até porque um projeto que está vindo à casa para incluirmos no calendário oficial de eventos o circuito de tênis da Serra Gaúcha, que é realizado todo ano em Vacaria, foi uma indicação de nossa autoria, e por conhecer principalmente, senhor presidente, o trabalho que é feito juntamente com o AMA, que é o projeto Lapidando Cidadãos. Nós sabemos que esse projeto atende em torno de 300 crianças no nosso município, e principalmente as crianças em condições de vulnerabilidade. Então, agradeço ao Executivo em estar enviando para esta casa esse projeto para nós aqui aprovarmos, uma vez que acompanhei o torneio de tênis que tem todo ano, no mês de julho e agosto, e realmente envolve muitas pessoas, não só aqui do nosso município, mas também de toda a Serra Gaúcha. Então, muito importante realmente nós estarmos fomentando principalmente esse esporte, o tênis, que por muitas vezes, por muitos, não é conhecido também, como o clube de tiro também, que nós falamos alguns dias atrás. Então, nós temos que fomentar também esses outros esportes que envolvem muito a nossa comunidade. E o projeto Lapidando Cidadãos, eu convido a todos, aqui tem colegas que já conhecem, mas quem não conhece realmente vá conhecer, que é um trabalho muito bonito que é feito lá no AMA, juntamente lá no Parque Santa Teresa, que nós sabemos que lá também será feito um novo investimento lá, Saraiva, onde vai ser construído um novo ginásio, né, para o esporte. Então, algo que realmente está sendo muito bem trabalhado, muito bem gerido. Temos pessoas de muita competência lá à frente delas, e uma delas é o Perim, que faz um trabalho excepcional. Então, nós precisamos aqui no nosso município também estar atento a essas pessoas que fazem um trabalho, por muitas vezes, sem fins lucrativos, voluntário, como o colega falou, e nós precisamos estar atento a essas questões para nós não deixarmos esses projetos morrerem, e sim, no que a gente puder auxiliar, nós estarmos juntos para que seja desenvolvido, e principalmente que essas crianças que tanto precisam, elas venham a ter algo diferente para fazer e tenham uma perspectiva de vida melhor. Muito obrigado, senhor. Antes de chamar a liderança do PP, eu quero saudar a presença da Sânia. A Sânia é voluntária do Projeto Renascer e foi quem nos indicou os dois jovens que passaram a tarde conosco hoje, acompanhando o nosso trabalho dentro do Poder Legislativo. Liderança do PP, vereador Marcelo Dondé. O nobre Edil tem 5 minutos. Abro mão. Não temos nenhum vereador inscrito nesse projeto. Algum vereador gostaria de usar a palavra para falar sobre a pauta? Senhor, só queria cumprimentar a Sânia, porque é muito importante que eu fale nela,
porque ela faz também um trabalho, como o André estava falando, o vereador André estava falando, visando a inclusão dos jovens. Ela sabe, ela conhece a realidade. Na comunicação. Comunicação, gente, para ti. Eu já estou encerrando, senhor presidente, não vou. Mas é necessário que a gente destaque esse tipo de trabalho e essas pessoas valorosas que nós temos aqui no nosso município. E a Sânia conhece o Brasil inteiro, conhece outras realidades e tem dado oportunidade. Tanto é o Alifer, que esteve aqui hoje, né, fotógrafo. Né? Por quê? Porque a Sânia plantou uma sementinha ali e essa está dando fruto. Parabéns, minha amiga, minha colega de renascer. Tamo juntos. É isso aí, senhor presidente. Obrigado, desculpa estourar o tempo. Inclusive, esse fotógrafo que esteve aqui, esse jovem hoje, a Sânia emprestou a máquina dela cada noite para uma pessoa. Não se importou com a chance de repente, alguém não devolver a máquina. Entregou a máquina e o fruto está aí hoje. O Alfred tirou grandes fotos. Eu confesso, a Karina também, nós estamos curiosos para ver o trabalho dele hoje. Na comunicação, agente de líder, vereador André Luiz Rokoski. Obrigado, senhor presidente. Eu, ouvindo as colegas falarem, depois o Bolsonaro, que é o extremista. Mas, na verdade, eu vejo as colegas falarem com um tom de raiva, de ignorância, por muitas vezes, e que, quando a gente fala, elas começam até a se retirar do plenário. Mas tudo bem, senhor presidente. Depois o extremista é o Bolsonaro. Depois, senhor presidente, o Bolsonaro, que é o extremista, que leva a ponta de faca. Então, eu gostaria de pedir para a colega que fale no determinado tempo dela e não interrompa a minha fala, com todo o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência e que sempre tratei. Senhor presidente, eu não posso ouvir chamarem Bolsonaro, colega Marcos, de homofóbico, uma vez que ele sempre lutou em não deixar aquele material que estava sendo desenvolvido pelo governo do PT, juntamente com o PCdoB, juntamente com o PSOL, entrar nas escolas. Então, por isso, ele foi taxado de homofóbico. Ele, numa discussão, colega Marcos, com aquela deputada chamada Maria do Rosário, que estava defendendo um estuprador que ficou 5 dias abusando daquela menina de 16 anos, e ele entra numa discussão forte. E aí pegam e editam, e aí o Bolsonaro é o que denigre a imagem da mulher. A pessoa que estava defendendo com toda a veemência, com toda a força, que se tem que combater esse tipo de crime, colega Marcos, aí ele é o taxado que não defende as mulheres. Ele é o que apresentou um projeto de castração química dentro da Câmara. E sabe por que não passou o projeto? Porque o PSOL, PCdoB, PT e todos os partidos que se dizem de esquerda chamaram ele de homofóbico. Chamam ele de preconceituoso, uma vez que ele quer que todos sejam iguais, uma vez que aqui ninguém é diferente de ninguém, colega Marcos. Ninguém é diferente de ninguém. E é assim que nós temos que ser tratados, colega Marcelo. Não é porque eu sou branco, porque eu sou preto, porque eu sou índio, porque eu sou pardo, porque eu sou negro, porque sou branco, porque sou magro, porque sou gordo. Não, aqui todos somos iguais. Nós não podemos separar o Brasil. Eu acho que tem que ser superado esse tipo de situação, esse tipo de discurso que só quer atrair um determinado voto e não pensa lá nas pessoas. É o único candidato que eu vejo defender a família, os princípios. Eu vejo uma destruição total das famílias. Porque aqui no nosso país, as leis não são seguidas, nem pelo ex-presidente, que não aceita estar preso, não aceita as ordens judiciais, o que foi decidido num tribunal. Ele insiste em estar aparecendo na TV, nas campanhas políticas. Que partido é esse? Eu, meus colegas, colega Marcelo,
Quando o senhor Temer sair do poder, eu quero que ele seja julgado, seja punido e seja preso. E eu sou do MDB, mas não tem problema nenhum. Agora, eu não defendo ladrão. E eu não defendo ladrão, colega Marcos. Então, nós precisamos acordar, colega doutor Joaquim. Não, esse jeito não dá, esse jeito de fazer política não é o correto. Se eu defendo aqui, colega Maurão, que eu não quero nenhum meu lá empregado na prefeitura, porque eu quero uma política com ética, eu não posso defender ladrão. E eu não defendo ladrão, colega Saraiva. O cara fez, tem que ser punido. O exemplo precisa ser dado. Então, nós precisamos acordar para esse tipo de situação. Não podemos mais passar a mão na cabeça de ninguém, porque não dá certo. Nosso país está descambando. Nós temos quase 20 milhões de desempregados, colega Marcelo, que estão aqui batendo nossas portas todos os dias, porque o nosso país não tem credibilidade. Ninguém quer investir num país onde o cara que está preso está liderando as pesquisas. Qual é o grande investidor inteligente que vai investir num país como esse? Uma piada de país. Foi jogado, nosso país é uma piada hoje lá no mundo internacional. Não tem credibilidade, não tem respeito. Então, precisamos refletir quanto a isso, senhor presidente. Na comunicação urgente de líder, não havendo mais nada a tratar e sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos.